Então, essa última parte deve tratar da ascensão dos regimes autoritários nessa década de 30 e 40, em particular do fascismo italiano e do nazismo alemão. Por quê? Está explicado o contexto pelo qual a gente está passando. Vimos a Primeira Guerra, as suas consequências imediatas, a situação da Rússia, que se ausentou dela, a entrada dos Estados Unidos, o seu desfecho, e aí o auge dos Estados Unidos nessa década de 20, os loucos anos 20, esse período de crescimento impressionante da indústria e da economia norte-americana sob a égide do liberalismo político, do liberalismo econômico, um modelo de liberalismo clássico que veio a colapsar no fim desses anos 20, exatamente no fim dos anos 20, o que marca a década de 30 como uma década de recessão sem igual antes dela. Vimos que a crise de 29 ela já se anunciava por toda a segunda metade da década de 20, né? E as suas consequências foram danosas, foram desastrosas, não só para os Estados Unidos, mas para todo mundo que estava embaixo da sua asa de influência econômica e política também, política, ideológica. E essa crise ela se arrastou por muitos e muitos anos, não é que ela aconteceu em 1929 e aí em 1930 já estava tudo bem. Não. Inclusive ela aconteceu no fim de 1929, ela foi estourar em 24 de outubro de 1929, mas ela se arrastou, ela teve consequências muito mais duradouras, ela se prolongou e começou a ser resolvida em 1932 com Roosevelt, mas essa crise só foi completamente superada com a Segunda Guerra Mundial, que começou 10 anos depois de estourar a crise em 39, portanto. Então, a gente está nessa situação de coisas. Um mundo desiludido com o liberalismo, com o capitalismo, as classes dirigentes, as classes dominantes, os detentores dos meios de produção, os grandes burgueses, eles se sentem constantemente ameaçados pela ascensão do socialismo, que já tinha se instalado na Rússia em 1917. Inclusive, estava pensando nisso, é interessante vocês terem em mente o que está acontecendo em todos os lugares nesse mesmo período. A gente tem visto tudo isso nesse ano até agora. A gente viu que na crise de 29 foi por causa da ascensão vertiginosa da economia estadunidense na década de 20. É interessante vocês pensarem que nessa mesma década de 20, enquanto os Estados Unidos estava se esbaldando e incentivando esse consumismo, essa produção em massa e exportando um monte de coisa para a Europa, para a reconstrução dos países europeus após a Primeira Guerra, a Rússia estava resolvendo seus próprios problemas, que ela fez sua revolução em 1917, a guerra acabou em 1918, mas de 1918 a 1920 estava acontecendo o que na Rússia? Uma guerra civil que se estendeu, se arrastou por esses 2 anos, entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, lembra? Enquanto isso, os Estados Unidos está chovendo dinheiro em cima dele mesmo. E aí, em 1922, tem início a nova política econômica, com o Lenin e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1922, os Estados Unidos ainda está ele vai num contínuo, sabe? Subindo em rumo ao pináculo do mundo. E lá ele se instala realmente durante essa década de 20, do século 20. Em 1924 ele morre ainda, e aí a coisa começa a virar lá. Os problemas dessa crise começam a se anunciar. Em 1928 Stalin sobe ao poder. Em 1929 já é o Stalin que está mandando na União Soviética. E enquanto isso está acontecendo o que no Brasil? A gente ainda está naquela Primeira República. No esquema do café com leite, do coronelismo, não sei o quê. A nossa Primeira República, a gente vai pôr um fim nela em 1930. Então, a gente está chegando no fim de um período aqui agora. E eu tô tentando explicar para vocês os personagens que vão figurar na nossa próxima etapa. Quem são os personagens principais dos nossos próximos assuntos? São esses caras aqui. São esses governos totalitários que surgiram, filhos de alguma maneira, dessa crise que foi desencadeada em decorrência de uma administração, dos eventos históricos da Primeira Guerra. Percebam como a gente está sempre remetendo aos antecedentes dos nossos assuntos principais.
Enfim, feito esse preâmbulo todo, vamos lá. Então a gente tem essa situação de coisas durante a década de 20, que logo após a Primeira Guerra. A princípio, a Europa estava toda destruída, né? Usou o capital americano, os empréstimos e o financiamento para se reconstruir na primeira metade dessa década. E conforme ela começou a firmar o passo e começar a andar sozinha de novo, isso quebrou os Estados Unidos, que levaram para o buraco todo o resto do mundo. Então, um abalo atrás do outro, assim, toda essa crise na Europa deixou a população europeia, obviamente, numa situação muito crítica de desamparo, de incerteza sobre o futuro e de desesperança nos sistemas que vinham sendo implantados até então. As classes dirigentes, as classes burguesas, ao mesmo tempo em que elas estavam incrédulas do liberalismo, elas tinham muito medo do socialismo. Porque o que é o socialismo se não a luta contra a burguesia? Se não a tentativa de tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora. Então, quem que está na reta desses caras, dessa ideologia política socialista? Os burgueses, que querem se resguardar no poder, né? Então, eles têm muito receio da expansão do socialismo num momento em que o liberalismo ruiu completamente e o capitalismo mostra sinais de debilidade. Então, essas classes dominantes, elas vão investir, elas vão apoiar governos autoritários que buscam defender o capitalismo, deixando o liberalismo de lado, ao mesmo tempo em que afasta o socialismo. Então, é uma tentativa de reciclar o poder para se manter nele, mudar as estruturas que estavam ameaçando a continuidade do mesmo, mas sem descambar para o socialismo. Descambar, né? Porque esses burgueses estavam na tentativa de manter, obviamente, seus privilégios. Pelo menos na ideologia socialista, ela não encontra lugar. Mas então vamos lá. O que são esses regimes autoritários, afinal de contas? E por que isso é favorável? Por que isso atende à burguesia e mantém o capitalismo ao mesmo tempo? Algumas características desses regimes totalitários, e aí essas características se aplicam tanto ao fascismo na Itália, como ao nazismo na Alemanha, até em períodos aqui da Era Vargas no Brasil, com o Salazar em Portugal, com o Francisco Franco na Espanha, mas mesmo com o stalinismo na União Soviética, que todos esses foram governos autoritários, mas a gente vai falar principalmente nesse momento de dois deles, do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Mas então vamos lá, características comuns a todos eles, aos governos autoritários. Se pressupõe uma ordem total e absoluta, inquestionável, não tem, esses governos não aceitam contradição, não tem nenhuma palavra contrária, não aceitam oposição. Então, estabelece um partido único, todos os outros partidos são postos na ilegalidade, eles são fechados, só existe o partido dominante, prega um nacionalismo exacerbado, o expansionismo, uma censura da mídia, da imprensa, até porque ele não aceita a contradição, né? Então, enfim, aí entra a censura muito fortemente, o uso da violência para que se execute a censura de maneira apropriada e isso dá as bases do autoritarismo mesmo. Um revisionismo historiográfico no sentido de buscar na história um passado glorioso que justifique esse tipo de procedimento no presente. Vamos dizer que o nacionalismo, principalmente, né? Vamos dizer que a nossa nação é melhor do que as demais, ou é melhor do que as outras, porque os nossos antepassados, os nossos ancestrais lutaram por essa terra e se estabeleceram, não sei o quê. Eles tentam contar a história de maneira romantizada, de forma a justificar a repressão do diferente e a exaltação dos seus iguais, né? Do nacionalismo exacerbado. Vai dizer que nós somos bons e os demais são a ralé e devem, portanto, ser eliminados. Isso aparece muito mais fortemente no nazismo do que nos demais, mas ainda assim está presente nos outros governos também. Militarismo, até para dar o compasso e o braço forte para a violência, que vai efetuar a censura e permitir o autoritarismo, que vai pregar o nacionalismo, portanto. Então, todas essas coisas estão ligadas. Isso tudo leva também, ou é alimentado, pelo culto ao líder, que é uma das características desses governos autoritários.
ainda que seja uma pessoa ou o grupo político em destaque, é feita uma propaganda de maneira tal que esse partido político, essa pessoa em eminência, chega a ser idolatrada como um deus. E a gente vê isso muito claramente com o Stalin na União Soviética, mesmo com Hitler e com Mussolini. A gente tem essa exaltação dos líderes como o pai da nação, um exemplo a ser seguido. Eu comentei mais sobre isso quando eu falo do realismo soviético, lá do realismo socialista da União Soviética com o Stalin. Esse culto ao líder. Então isso é uma das características desses governos autoritários. E todos eles compartilharam do anticomunismo, do inimigo em comum, que é uma característica muito relevante, muito importante para se estabelecer uma unidade interna. Ou seja, para unificar essa nação, que aceita, obviamente, muitas dissidências, nem todo mundo dentro de um país concorda com todas as coisas, né? Senão a nossa política ia ser muito fácil, nossas eleições seriam muito facilmente resolvidas. Mas não, a gente tem muita dissensão dentro dos próprios países, né? Então, para unificar essa base nacional, é muito comum eleger um inimigo em comum, um inimigo da nação. E aí a gente se junta contra esse inimigo em comum. E geralmente, ou principalmente nesse momento, o inimigo em comum é o comunismo. O comunismo e o antissemitismo, ele tem um grande peso de relevância nesse momento, a aversão aos judeus. E a xenofobia de maneira geral, né? A aversão ao estrangeiro. Todos esses governos, essas ideologias que a gente vai abordar aqui, o fascismo e o nazismo, eles compartilham de todas essas características. De maneira geral, e eu vou só introduzir esses assuntos para vocês, porque eu vou mandar vocês pesquisarem mais sobre isso para me apresentar um trabalhinho melhor elaborado, não sei se individual, não sei se em grupo, a gente conversa sobre essas coisas aí. Mas, então, depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália, que estava na Europa, compartilhava daquele mesmo contexto sociopolítico-econômico de crise, né, crise econômica inclusive, e a burguesia industrial, com medo da ascensão socialista, passou a apoiar e financiar o Partido Fascista Italiano, liderado por um cara chamado Benito Mussolini, que tinha então uma política centralizadora, era totalitário ou totalitarista, autoritário, nacionalista, anticomunista, toda essa receitinha dos atributos de regimes totalitários, ele gabaritou esse aí. Uma característica muito importante desse grupo é que eles usavam da violência indiscriminadamente. E abertamente eles atacavam violentamente todos os seus opositores. Então, era uma galera, tipo uma gangue. A princípio era tipo uma gangue, depois que se tornou um partido político efetivamente. Inclusive, esse lado violento ele foi mais ou menos suprimido justamente porque esse grupo, né, não era muito considerado na política por causa dessa violência exacerbada. Então, deu uma contida para poder se instalar no poder e aí abriu a porteira depois, né? Mas a princípio era tipo uma gangue, era uma galera que tinha esses ideais em comum, tinha toda uma estrutura em comum. Eram os chamados camisas negras, então eles se vestiam, uma camisa preta, uma calça bege, bota e tal, e eles saíam pela rua espancando judeu, via um britânico, espancava na rua, francês, ou pregavam o nacionalismo, todo esse ideário totalitário era pregado e propagado por esse grupo fascista, liderado pelo Mussolini então. E era financiado, ele era ajudado, ele era apoiado por essa elite burguesa que tinha os seus próprios interesses nesse tipo de movimento. Ele surgiu logo no fim da Segunda Guerra, começou a se articular já em 1919. A guerra acabou em 1918, né? E assim foi ganhando proeminência, foi ganhando projeção ao longo dos anos, até que já tinha se tornado um grupo enorme, muito grande, e no fim de 1922 acontece a chamada Marcha sobre Roma, que o Mussolini, com esse grupo fascista, ele realmente junta um comboio, uma galera, e marcha em Roma até a frente do palácio do rei, porque ainda era uma monarquia na Itália, e aí eles não estavam ainda efetivamente na política. Aí então o rei, obviamente pressionado por esse grupo belicoso, agressivo, violentíssimo, ele convida o Mussolini
para participar do governo, para ser o primeiro-ministro, ao que ele obviamente aceita. Então agora existe um rei, aliás o rei é o Vítor Emanuel III, e o Mussolini então é agora o primeiro-ministro. Só que quem manda na realidade é o primeiro-ministro. Então ele já começa a articular e pôr em prática todos aqueles ideais fascistas da listinha que eu mencionei para vocês. E tudo isso é muito importante porque ele de fato entrega o que ele promete. E isso é uma característica muito importante, tanto no fascismo como no nazismo, porque é isso que vai dar legitimidade para esses governos. A gente pensa hoje, nossa, os caras eram sanguinários, eram monstros, era o demônio encarnado em forma de gente. Como é possível que angariaram o apoio e a esperança da população que marchou junto com eles e tal? Porque a Europa estava passando por um momento muito delicado. Uma crise assim que eles nunca tinham visto. E a Europa é um continente que, pelo menos nessa época da história, passou por maus bocados. E agora, muito mais do que antes. Então eles precisavam de uma receita, eles precisavam de um remédio, eles precisavam de uma solução para esses problemas. E esses caras prometiam uma solução. E eles, de fato, ao passo que eles tomaram o poder, eles entregaram essa solução. Vou começar pelo Mussolini, né? Assim que ele então virou primeiro-ministro, houve uma recuperação econômica sensível na Itália através de forte intervenção estatal. Lembram? O liberalismo econômico clássico afundou. Ele encontrou seu fim não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo todo. Se não funcionou lá, obviamente que não vai funcionar em mais lugar nenhum. Então tinha forte intervenção do Estado na economia e isso botou o Estado para cima e voltou E aí, na verdade, aqui a gente tem uma série de medidas mais ou menos parecido com o que a gente viu no New Deal do Roosevelt, lá nos Estados Unidos. Forte intervenção estatal na economia, investimento em infraestrutura, modernização do campo. Ele assumiu, a Marcha sobre Roma foi no fim de 1922. Foi em 28 de outubro de 1922, então ele tomou posse em 23 e já começou a implantar essas medidas, né? Em 25, o rei morreu, ficou doente e morreu. E aí o Mussolini tomou o lugar dele, oficialmente, né? Porque na realidade quem mandava já era ele. Em 1927, ele publica a Carta del Lavoro, é uma legislação trabalhista que, mais ou menos como as legislações trabalhistas nos Estados Unidos, essa também regulamentou o trabalho, deu alguns direitos trabalhistas à população, aos operários, então deu emprego para as pessoas, né? Fomentando a economia, e isso, bem ou mal, tira um país da crise. Então as pessoas, elas se veem satisfeitas com esse governo, apesar dos seus desmandos. Eles estavam absolutamente dispostos a trocar uma pretensa liberdade por melhores condições de vida. Então, as ingerências do Estado na vida pessoal, na vida particular de cada um, na propaganda exacerbada, na elevação de um líder, na educação ideologizante, que se infiltra inclusive na escola para ensinar essa história passada e presente, portanto, que visa um futuro de glória, com a única possibilidade de governo ideal sendo o atual, o fascismo no caso. Todas essas coisas, elas parecem pequenas frente ao benefício que esse governo trouxe, pelo menos no primeiro momento. E, obviamente, para quem estava se beneficiando dele, né? É claro que quem levou esse governo nas costas foi a população beneficiada por ele, e não os judeus que estavam apanhando e sendo expropriados de tudo que eles possuíam. Só que o judeu, ele é um páreo da sociedade, em muitas sociedades, né? Inclusive nessa. Então, os judeus, os comunistas, essa galera estava sendo botada para fora, mas quem estava ficando estava achando tudo ótimo, tudo lindo até aqui. Então, em 1927 já, 1929, no ano percebam, enquanto tudo isso está acontecendo, a Europa ela está se reconstruindo, está naquele momento de ascensão de novo, que foram financiados pelos Estados Unidos e estão de novo recuperando o seu potencial produtivo. Então,
nessa primeira metade da década de 20, eles estavam passando por uma série de dificuldades e depois eles foram se reerguendo. Então, Mussolini entrou em ação efetivamente no governo em 1923, 24, 25, ele tomou o poder oficialmente, em 27 foi a Carta del Lavoro, em 29, no ano que estourou a crise nos Estados Unidos, só que a crise estourou em 24 de outubro, no fim do ano. No começo do ano, em fevereiro, o Mussolini assina um acordo, um tratado com o Papa, chamado Tratado de Latrão, e resolveu a questão romana que vinha desde 1871, um conflito da Itália com a Igreja. Vocês lembram quando a gente viu sobre a unificação italiana? Que tinha vários reinos, e aí houve a unificação, expulsou a Áustria, era principalmente a Áustria e os domínios da Igreja, que o Estado tomou para si. Só que o Papa, ele não aceitava essa dominação, a princípio ele não aceitou de jeito nenhum essa unificação italiana, e até então não havia um acordo, essa questão romana estava pendente. Então ele apoiou o Mussolini, na verdade, ele aceitava esses preceitos fascistas, e eles assinaram esse Tratado de Latrão, que criava então o Estado do Vaticano, e dava autonomia para o Papa dentro de Roma, né? E inaugurou então o que é hoje um país. O Vaticano é considerado um país, né? O menor país do mundo, dentro de uns bairros lá na cidade de Roma. Então ele tem autonomia e ficou resolvida assim a questão romana. E ele seguiu, né, nessa sua política nacionalista, autoritária, tarará. Até que em 1936, eu cheguei a comentar do expansionismo como uma das características do autoritarismo. Em 1936, ele parte para a África e invade a Etiópia. E se alia ao Hitler, que tinha, na realidade, uma política muito próxima, muito parecida com a dele, ideais muito parecidos com os dele, porque, afinal de contas, ambos são governos autoritários, totalitários. Também, ele só foi derrubado no final da Segunda Guerra Mundial, então o seu governo se estendeu até 1945. E aí, com isso, eu vou deixar o Mussolini desse tamanho e vamos falar do Hitler em seguida. E eu vou tentar ser mais breve, porque talvez um dia eu melhore o meu poder de concisão e a minha habilidade com as palavras, de tentar expressar o que eu preciso com o menor número de palavras possível, no menor tempo possível, para que não fique muito cansativo e enfadonho mesmo. Eu acho que terminando esse ano vocês vão ter incorporado já essa palavra no vocabulário de vocês, enfadonho. É isso que eu pretendo não ser. Enfim, nazismo alemão então. Inclusive, talvez eu possa até ser mais breve na exposição sobre o nazismo alemão, muito embora ele seja crucial para a gente entender os próximos assuntos, mas ele compartilha de todas aquelas características que eu já mencionei no início desse mesmo vídeo, dos governos autoritários. Inclusive, o fascismo italiano, ele é anterior ao nazismo alemão. O nazismo, ele se baseia, ele se inspira no fascismo alemão, no fascismo italiano. Tanto é que esses dois líderes vão se aliar na Segunda Guerra e vão travá-la juntos. Então, a mesma coisa, fim da Primeira Guerra, 1918, só que tem um agravante de que a Alemanha ela saiu muito mais prejudicada da Primeira Guerra do que a Itália, ou na verdade do que qualquer outro país, basicamente. Por causa do Tratado de Versalhes. Ela foi considerada culpada pela guerra, por todos os prejuízos, sofreu uma série de sanções, de limitações, foi obrigada a pagar uma série de dívidas para os vencedores. E a Itália, muito embora ela tenha saído prejudicada, né, ela estava do lado dos vencedores, ela estava do lado dos aliados. Vocês lembram disso? Que ela entrou na guerra junto com a Alemanha, mas em 1914, mas logo no ano seguinte, 1915, ela aceitou as propostas dos aliados e mudou de lado. Ela recebeu a promessa de que ia ganhar vários territórios caso eles fossem vencedores, né? E acabou a guerra, eles foram vencedores, mas a Itália não recebeu as promessas que foram firmadas no início do conflito. Então tem esse agravante pro lado alemão, que ela saiu não só quebrada, mas absolutamente humilhada. Com razão. Não cabe a nós dizer agora se foi justo ou injusto. O fato é que ela saiu arrasada e humilhada. E isso gera um sentimento de rancor, de um revanchismo que foi sendo alimentado
ao longo dessa década de 20, 30 e foi estourar na Segunda Guerra lá na frente. Então, todas as sementinhas da Segunda Guerra foram plantadas no final da Primeira, eu já falei isso com vocês. E o desenrolar das suas consequências é muito fácil de entender. É óbvio que em história a gente não pode dizer que... E existe uma tendência muito grande que a gente tem que evitar de ler a história como se fosse a concretização da única possibilidade possível. De maneira nenhuma. As coisas poderiam ter acontecido de uma infinidade de outras maneiras diferentes, das quais ela de fato ocorreu. Mas estudando a maneira como as coisas ocorreram, é fácil de entender por que elas aconteceram como aconteceram. Não que fosse o único caminho possível, mas que era um caminho bastante provável até. Fato é então que a Alemanha estava nessa situação deplorável e tal, e da mesma maneira como nos outros lugares, a elite burguesa tinha receio da ascensão do comunismo, mas também não tinha mais fé e não tinha mais nenhuma chance de apoiar o liberalismo, porque ele obviamente falhou, ele fracassou. Então, da mesma maneira como na Itália, surge um partido totalitário com aqueles mesmos preceitos da listinha que eu citei antes, nacionalismo exacerbado, militarização, uma construção ideológica em cima dessa questão de ser o melhor, ser o mais ideal, constituir um exemplo a ser seguido, e essas promessas de recuperação econômica e mesmo moral, uma recuperação moral, já que eles tinham saído humilhados da Segunda Guerra, a Alemanha principalmente. Então, já em 1919 começa a funcionar o Partido Nazista, que na realidade chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e as iniciais formavam a sigla nazi, por isso nazismo, que tinha propostas de reforma de base, reforma agrária, nacionalização, divisão dos lucros das empresas. Então, um Estado grande, um Estado forte, totalitário centralizador, tinha uma série de projetos sociais. E isso é muito importante, porque eu falei para vocês que esses regimes, esses governos, eles se sustentam, eles se baseiam, eles são levados à frente pela população, né? Tem um forte apelo popular, a população de fato acreditou nessa bandeira, levantou ela e lutou por ela até as últimas consequências. Mas que população? A que era beneficiada com isso, obviamente, que entravam no conceito de raça pura e ideal, os verdadeiros cidadãos daquela nacionalidade. E ao passo que o militarismo ele legitimava a violência e estava de acordo com essa nova ideologia propagada, era legítimo, era justo, era correto, era ideal expulsar os diferentes, os não dignos, e assim fazer a sua nação em cima deles, ou a despeito deles. O Hitler, ele não nasceu numa posição proeminente, ele foi galgando altas posições e na verdade ele teve uma vida de traumas e decepções e lutou na Primeira Guerra, recebeu uma medalha de condecoração. Em 1923, o Partido Nazista fez a primeira tentativa de tomar o poder, através de um golpe de Estado, na verdade. E Hitler estava liderando. No entanto, em novembro de 1923, esse golpe falhou e essa galera foi presa. O Hitler passou alguns meses na prisão. Nesses meses ele escreveu um livro, uma obra, na qual ele dissertava os ideais do Partido Nazista. Quais eram os seus objetivos, qual que era a sua forma de proceder, qual que era a sua crença, né? E aí ele pregava esse nacionalismo exacerbado, por que a raça ariana era superior a todas as outras e por que eles mereciam se estabelecer de maneira hegemônica, enfim. E aí então ele saiu da prisão e esse partido ele foi angariando um apoio popular muito grande, de maneira que ele foi eleito de maneira democrática na Alemanha. Em 1932, o Partido Nazista chegou ao poder vencendo as eleições. Na realidade, o Hitler concorreu à presidência, não ganhou, mas por pressão popular ele foi convidado para chefiar o governo num cargo de proeminência lá, tal qual o primeiro-ministro, o Mussolini, foi chamado para ser primeiro-ministro num primeiro momento. E tal qual Allures, aqui esse governo também reprimia com violência extrema os seus opositores.
e implantava importantes políticas públicas e beneficiou realmente a população alemã. Realmente tirou a Alemanha da crise. Restabeleceu os empregos, restabeleceu a indústria, restabeleceu a agricultura. Então, para os alemães, era tudo que de melhor podia ter acontecido para eles. Então, nesse primeiro momento, essa é a situação que se delineia. E assim começou a ditadura nazista e a ditadura fascista na Itália e na Alemanha, respectivamente. E aí eu vou deixar desse tamanho, porque senão eu fico falando, e eu não tenho certeza da efetividade disso, então eu preciso que vocês pesquisem, leiam, escrevam e falem por si sós, para eu saber que vocês entenderam do que eu estou falando. Eu vou formular as perguntas direitinho e vou dar as instruções para vocês trabalharem com isso, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, comentário, falem comigo, tá? Estamos aí. E até breve.